tudo isso está relacionado com deixar as emoções tomarem o controle e não usar a razão. Ou seja, se eu tenho um objetivo, se eu desejo algo, eu preciso ter estratégia, sim. Eu preciso ser racional ao longo desse processo. Na reaproximação, o que acontece? Quando você começa a utilizar essas estratégias, as técnicas que eu ensino aqui, elas são bastante poderosas, porque você realmente muda de atitude e muda a visão que o outro tem sobre você. Então, é muito natural que o ex ou a ex se aproxime de você, muito curioso, e mude muito o contexto que você está acostumado. Mas ele estava muito fechado e agora ele apareceu querendo saber de mim, apareceu com ciúme, apareceu dizendo que queria voltar. E aí o que a pessoa faz? Vai lá e se entrega de vez. Fala tudo que sente. Ou às vezes um erro comum é ficar se humilhando, correndo atrás ou brigar. E eis que começa a provocar, ver que você está diferente, que você já não está agindo do mesmo modo que antes. E aí começa a brigar, começa a fazer provocações, provocar ciúmes, né? Mas o problema é que as pessoas, elas têm um hábito de quererem ser elas mesmas. Eu vou ser eu mesmo. E eu já vi, inclusive, pessoas vindo na internet dizer, seja você mesma, né? E dane-se o mundo. Bom, você pode escolher, né? Você pode escolher. E isso é uma grande falácia, isso é uma grande mentira. Porque ninguém é 100% verdadeiro o dia inteiro. Todos os dias você está usando máscaras, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Se você se comporta de um modo quando está na praia, você se comporta de uma outra maneira se você está na igreja, você se comporta de uma maneira diferente se você estiver diante de um juiz, você se comporta diferente se estiver diante de seus pais ou diante de seus filhos, amigos, num churrasco. Então, a depender de uma ocasião, se você está num casamento, até a forma como você anda ou como você se direciona às pessoas, ela muda. Então você é uma pessoa falsa por causa disso, ou você é uma pessoa que vive em sociedade e sabe que para cada circunstância, para cada momento, para cada situação, é preciso agir adequadamente, se comportar adequadamente para cada situação. Eu não vou para uma igreja de biquíni, não vai fazer sentido. Assim como também não faz sentido eu ir para a praia usando uma roupa social, uma roupa cobrindo as pernas, não faz sentido. Por isso eu estou sendo falsa? Não, eu só estou sendo adequada a tal situação, a tal momento. Então a minha comunicação ela vai ser diferente. E por isso eu sou uma pessoa falsa? Ou eu vou ser estratégica de acordo com tal momento? Eu vou ser simpática num churrasco, mas diante de advogados, juízes, né, e de outras pessoas, eu vou estar sendo uma pessoa mais séria e focada naquilo que eu estou querendo falar, da forma que eu quero me expressar. Se eu estou no meu trabalho, do mesmo modo, eu não vou me comportar como se eu estivesse diante de amigos. Vou ficar falando da minha vida particular. Não é verdade? Então isso me torna uma pessoa falsa ou me torna uma pessoa que sabe lidar com o que é sociedade? Esse é o filtro que se dá de criança. Quando a gente é criança, né? A criança ela não tem esse filtro. Criança fala coisa na lata, fala aquilo que pensa. E aos poucos, os pais, eles vão ensinando que ao viver em sociedade, menino, não fale desse jeito, olha, não é assim, olha o ambiente, olha como se comporta. Então a gente vai se comportando de diferentes formas, a gente vai aprendendo a conviver em sociedade. Então muitas pessoas, às vezes, tem o hábito de dizer assim, essas estratégias aí são joguinhos, eu não gosto de joguinhos. E se você acha que é joguinho, você se adequar a um modelo, né, você mudar a sua forma de pensar, você mudar o seu comportamento para você ter melhores resultados na sua vida, melhores resultados em vários aspectos, não é só porque você quer uma outra pessoa, mas porque você deseja evoluir. Se você considera jogo você aprender algo novo, você aprender como se comportar de uma maneira diferente, de tal modo que isso passe a ser uma repetição na sua vida e isso transforme uma realidade, se você acha que isso é jogo, tchau. Você não é bem-vindo aqui nessa live e até mais. Eu quero aqui comigo pessoas que compreendam que se elas querem mudanças nas suas vidas, elas precisam mudar. Elas precisam transformar principalmente a forma como elas se comunicam. Não só verbalmente, como a sua escrita, como a sua comunicação não falada.
Isso é muito importante. Todos somos manipuladores, porque todos nós queremos ter razão, né? Quando queremos ter razão, a gente quer de alguma forma contorcer ou de alguma forma levar aquela realidade ali para o outro. Todos manipulam de alguma forma. O problema é que nem todo mundo sabe ter estratégias. Agora, claro que existe a manipulação perversa. Existe uma diferença entre manipulação e persuasão, certo? A manipulação perversa, por exemplo, o gaslighting é uma manipulação perversa. O que é gaslighting? Eu acho que se você já ouviu falar, por exemplo, sobre relacionamentos abusivos, pessoas tóxicas, você já ouviu falar em gaslighting, que o que é isso? Tem pessoas que elas querem manipular, que é uma manipulação extremamente perversa. É quando aquela pessoa ela quer obter um resultado, ela quer obter superioridade sobre o outro, quer obter o controle sobre o outro, distorcendo a realidade, fazendo com que a outra pessoa pense que ela é louca, né? Que ela é completamente sem razão, que ela é um tipo de manipulação extremamente perversa, né? Do tipo assim, por exemplo, a mulher viu uma mensagem lá do cara no celular e tá na cara que o cara tá traindo, ele fala assim, você é louca, você é maluca, e olha só, você vive mexendo nas minhas coisas e tal. E esse tipo de pessoa vai distorcendo a realidade. É uma distorção de realidade a tal ponto de trazer, né, a pessoa a se questionar se ela tá certa ou não e se sentir até culpada de suas atitudes. Ah, eu te traí porque você estava gorda demais. Eu te traí porque você se tornou uma mulher feia. Você era tão bonita quando a gente namorava e agora você é uma mulher extremamente feia. Isso é gaslighting. Isso é uma manipulação perversa. Estou dando um dos exemplos, certo? Agora, quando eu quero obter um resultado, quando eu quero influenciar alguém, ou quando eu tenho o desejo de ter razão em algo, como por exemplo, todos vocês que estão aqui nessa live, seja ao vivo ou vendo essa reprise, estão querendo ter razão, ou seja, me perguntam várias vezes, Val, como eu devo me aproximar do ex, o que eu devo dizer para o meu ex ou para a minha ex, para que ela acredite em mim, volte a acreditar em mim, ou para que me dê uma nova chance, para que a gente possa reconstruir a nossa história de uma maneira diferente. Ou seja, ela está querendo dizer o seguinte, o que eu posso dizer para essa outra pessoa para que ela acredite que as coisas agora serão diferentes? Essa pessoa está querendo um método, uma maneira de chegar nessa situação. Então essa pessoa ela quer ter razão, ela quer convencer o outro de que ela pode mudar essa realidade, que agora vai ser diferente. E tá tudo bem, é um direito seu. Relacionamentos terminam e é o direito daquela pessoa que foi deixada, ela tem o direito de querer refazer esse relacionamento. Né? Já falei aqui várias vezes, não vou discutir sobre isso, se vale a pena ou não, já é uma outra questão e quem tem que avaliar é você dentro do seu relacionamento. Não estou aqui falando de relacionamentos tóxicos, de relacionamentos abusivos, mas de situações específicas que levam sim ao término e naturalmente eu estou acostumada a ver aí todos os dias casais se reconciliando, voltando, né, através da utilização de um método, de uma técnica. Para tudo tem técnica, né? Para tudo existe técnica. Então, por que não existir técnica também para uma reaproximação, uma técnica para uma reconciliação? Quando você arruma para sair com a pessoa, vai encontrar a pessoa que você gosta, usar um batom, fazer uma extensão de cílios ou fazer uma depilação, lógico que você está usando uma técnica de sedução, de persuasão. Então, o que eu estou falando aqui não é nada de manipulação perversa, falando em estratégias de comunicação persuasiva, falando sobre a arte de influenciar, né? A arte de influenciar ou a arte de debater de tal modo a se ter razão. E aonde por exemplo, de onde que eu estou trazendo isso? Tá, eu estou trazendo de experiências, mas eu estou trazendo também de bases, né? São livros que falam sobre isso, tem livros que são verdadeiras bíblias que ajudam, né, nesse sentido. Grandes profissionais, grandes empresas que estão em destaque, elas estudam muito sobre persuasão. As pessoas que estão em destaque hoje, as grandes empresas, né, os grandes executivos, eles dominam sobre persuasão. As pessoas que têm bastante sucesso nos seus relacionamentos, na sua vida, em diversas áreas financeiras, elas dominam a arte da persuasão. Uma das literaturas que eu super indico para vocês
é essa obra aqui de Arthur Schopenhauer, que é A Arte de Ter Razão. Foi ele que falou, é ele que fala sobre a arte de debater de tal modo a se ter razão, mesmo que você não tenha. Por exemplo, isso acontece, eu sou de um partido político e existe outra pessoa de outro partido político. Será que realmente você tem razão? Mas existe técnica, existe estratégia para você vencer um debate. A pessoa ela usa a persuasão da forma como ela acha que deve, eticamente ou não. Aqui a gente está falando de algo ético, de você simplesmente ter uma melhor comunicação, de você ter uma comunicação mais assertiva, de você conseguir convencer outra pessoa. Não tentando convencê-la da forma como você faz, mas de uma forma em que essa pessoa sequer perceba. Tá? Uma outra literatura muito importante, As Armas da Persuasão, de Robert Cialdini, né? Essa literatura, ele fala basicamente sobre como influenciar pessoas e não se deixar ser influenciada. Ele lista ali vários gatilhos mentais, né, que podem ser aplicados para se ter esse domínio, né, de persuadir. Se a gente não filtrasse e falasse tudo que a gente pensa, né, nós estaríamos o tempo todo em briga, em guerra ou sendo julgados. Então, colocamos filtros sim todos os dias, ou pelo menos tentamos colocar esses filtros. E algumas pessoas, as pessoas que têm mais sucesso, são aquelas que dominam mais essa arte. No livro do Arthur Schopenhauer, por exemplo, ele fala o seguinte: de regra, cada um pretenderá impor a sua afirmação, mesmo que essa por ora pareça-lhe falsa ou duvidosa. Ele está falando de você nesse momento. Por exemplo, você quer impor a sua afirmação, você quer colocar a sua verdade, mesmo que neste momento, para o seu ex ou para a sua ex, pareça que o que você está dizendo é duvidoso, pareça que seja verdade, mas você quer convencer do contrário. Você quer ganhar isso de uma forma diferente, né? Inclusive, ele fala o seguinte: o que torna alguém mestre nessa arte são as reflexões acerca das expressões lançadas no oponente. Então, ele está falando o seguinte: aquela pessoa que domina a arte de persuadir, quem vai ganhar um discurso, é aquela pessoa que consegue lançar no oponente, no alvo, no ex, o quê? Reflexões, né? Daquela expressão. Então, aquela pessoa que faz o outro refletir, quando eu coloco o outro para refletir, eu ganho a parada, certo? No livro dele, ele divide em várias estratagemas, por exemplo. Eu já falei muito aqui do livro Arte da Persuasão, hoje eu vou focar mais na arte de ter razão. Ele fala sobre várias estratagemas, eu vou falar sobre uma só para explicar para você aonde eu quero chegar e por que esses medos eles não têm base, por que você precisa filtrar e precisa ter estratégia para falar, certo? Tem uma estratagema. O que é estratagema na verdade, né? Na verdade, a estratagema, se você for buscar no dicionário, está relacionado a ardil de guerra, ou seja, enredo de guerra, maquinação, astúcia, fingimento para conseguir um fim, ou seja, uma forma de eu conseguir alguma coisa, né? Astúcia, ser astuto, é um enganar com arte, né? Não ser maldoso, mas eu conseguir reverter uma situação de uma forma elegante, por exemplo. Então, eu não estou ensinando você a ser uma pessoa falsa, mas eu estou ensinando a você conseguir converter uma situação ruim, uma situação que não está sendo favorável para você, para algo a seu favor. Para você conseguir convencer o outro que está tendo uma imagem ruim de você, de que você pode ser diferente. Agora, você precisa de fato ser diferente, tá, gente? Então, aqui não vamos falar em convencer, porque não vai adiantar. Não adianta você aplicar qualquer gatilho mental, qualquer estratégia, convencer a pessoa e depois não houver mudança real. Se você realmente não tiver feito as mudanças necessárias, nem adianta nada disso, porque o ex vai voltar e a coisa vai continuar a mesma, o relacionamento vai continuar o mesmo e vai ser uma grande porcaria. Eu nem recomendo. Inclusive, também saia dessa live se você acha que você não deve mudar em nada, né? Se você acha que você tá certo em tudo, inclusive de ser a grande boazinha ou o grande bonzinho.
certinho. Então, se você acha também, eu tô assim só filtrando, eu só quero que fiquem aqui as pessoas interessadas, né? Então, quem não tá, quem acha que tá certinho, quem acha que não tem que mudar, que não precisa mudar sua postura dentro do relacionamento, seja porque você estava errando em algo do ponto de vista de ferir o outro, ou porque você estava errando em algo do ponto de vista de ser boa ao ponto de ser deixado. Então, se você acha que você não deve mudar, tchau, né? Faz suas malinhas e vai embora. Porque aqui, claro, a gente começa primeiro com a estratégia de persuasão, mas se você não tiver mudado, você vem e convence a outra pessoa, você traz a atenção dela para você. Mas se não houver mudança real, se você não tiver buscado a sua melhor versão, não faz sentido nenhum. Né? Não vai fazer sentido. Se você não buscar, não refletir sobre essa relação e não trazer mudanças, não faz sentido. Então, tchauzinho, até mais e vamos seguir em frente, né? Eu tinha separado, gente, mas eu acabei fechando o livro, né? Mas eu acho que tá aqui bem no início aqui. Essa aqui eu achei fundamental. Pronto. A estratagema de número 4. Olha o que ela fala. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção sobre isso. Isso tem muito a ver com reconquista. É a estratagema 4, certo? Do livro A Arte de Ter Razão. Ela fala o seguinte: quando se quer chegar a uma conclusão, ou seja, eu quero chegar no meu objetivo, tá? Quando se quer chegar a uma conclusão, não se deve deixar que esta seja antevista pelo oponente. Isso tudo tem a ver com o que vocês mesmos responderam nas minhas caixinhas, eu vou explicar por quê. Então, se eu quero ter uma conclusão, eu não posso deixar claro para o outro aquilo que eu quero. É o que ele está dizendo. Quando eu quero chegar em algo, eu não posso deixar que esta seja antevista pelo oponente. Eu não posso deixar que o meu ex, ele saiba, ou a minha ex saiba, que eu tenho interesse de voltar para ele. Agora, se você acha que você tem que ser real e ficar falando e mandando cartinha, mandando bilhetinho, continue. Né? Mas aqui o próprio livro fala, você quer convencer a outra pessoa, não deixe que ela permita que ela permita saber quais são as suas intenções. Por isso que muitas pessoas erraram na reaproximação, né? Porque muitas pessoas simplesmente deixaram suas roupas na casa do ex, disseram tudo o que sentia, ou simplesmente brigaram, demonstrando aquilo que sente, foram emocionados e foram fazer DRs, né? Como eu comentei aqui no início da live. Então elas deixaram claro aquilo que elas queriam. E ele fala o oposto. Você não pode deixar que seja antevisto, né? Que a outra pessoa ela saiba, ela tenha noção daquilo que você quer. Ou seja, você tem que ser misterioso, né? Você tem que fazê-lo admitir, tem que fazer aquela pessoa admitir sem perceber as premissas. Ou seja, é o que eu sempre falo para vocês, você tem que fazer com que o outro, ele perceba, ele tenha a própria vontade de voltar para você, sem que você force, sem que você tente convencer, certo? Aqui ele fala, sem perceber as premissas, uma a uma e de modo disperso, caso contrário, ele tenderá todo tipo de ardil, ou seja, ele tenderá a se afastar. Você tem que ter estratégias, e aí eu falo, gente, aplicação de gatilhos mentais, a reaproximação, tudo tem que ser feito de forma dispersa, de forma a confundir o oponente, ou confundir o inimigo, se for a arte da guerra, a confundir o seu ex. Você não vai deixar claro para ele ou para ela que você quer voltar, porque você já fez isso diversas vezes e não funcionou. Mas quando você confunde aquela pessoa e você deixa essa pessoa sem saber quais são as suas reais intenções e mostrando que você mudou, né? Deixar aquela pessoa curiosa sobre você, você atrai a atenção dessa pessoa. Ela vem extremamente curiosa, ela vem extremamente focada, querendo saber um pouco mais de você, querendo se reaproximar, duvidando das próprias decisões que foram tomadas, querendo inclusive tomar uma decisão de voltar para você. Porém, o problema é que quando essa pessoa vem com essa curiosidade, depois de você aplicar essa técnica, se você não tiver mudado, não vai funcionar nada, né? Então ele continua aqui, ó. Façam com que ele próprio admita de modo desordenado e confuso, escondendo assim seu jogo, até que seja admitido tudo aquilo de que se necessita.
que o assunto seja conduzido à distância. São regras fornecidas, inclusive ele fala aqui, ó, por Aristóteles. Então, é um pensamento filosófico. Inclusive, no final ele coloca, exemplos são desnecessários. Ele não coloca exemplos sobre isso, porque ele fala, isso é muito óbvio. É óbvio que você não pode deixar o jogo claro para outra pessoa. Você não pode, já chega, você já se humilhou demais. No caso de uma reconquista, você já correu atrás demais, você já deixou muito claro que você gosta, que você quer aquela pessoa. Existem vários outros conteúdos aqui onde eu explico porquê disso, né? Eu falo baseado na neurociência. Aqui o que mais se tem são conteúdos falando sobre isso no meu canal do YouTube também. Mas quanto mais você deixar outra pessoa confusa sobre as suas intenções, maiores são as chances de você atrair ela para você. Hoje eu estou dando bases filosóficas, mas eu já dei bases, né, relacionadas a neurociências, princípios da neurociência, da programação neurolinguística. Então, assim, eu quero que você reflita, porque, por exemplo, uma aluna minha hoje, né, de mentoria VIP, que eu acompanho, me mandou uma conversa dela no WhatsApp com o ex. E ela, por ser minha aluna, ela poderia ser direcionada. Porque tem duas opções. Ou você pode marcar uma consultoria comigo e você conta a tua história. E ali eu vou dizer exatamente quais são os passos que eu ensino para as minhas alunas nessa uma consultoria. E tem pessoas que elas decidem ser acompanhadas e fazem a mentoria VIP. São acompanhadas. Essa minha aluna, ela, além de fazer as sessões comigo, ela pode falar comigo pelo WhatsApp. Ela está se reaproximando do ex, só que ela conversa livremente com o ex, tá tudo bem, eu deixo à vontade. Você quer conversar com o ex livremente, tudo bem, mas o meu papel aqui, eu tô aqui no WhatsApp. Se você quiser que eu te ajude na condução dessa dialética, então manda para mim quando ele aparecer, para eu te ajudar aplicando os gatilhos mentais necessários, te dizendo o tempo, o espaço, quando você aparece ou não. E ela tá conversando lá do jeito que ela acha que deve, né? E aí me manda os áudios, a conversa toda. E eu falei assim, olha, essa estratégia não tá, essa conversa de vocês não vai levar a lugar nenhum. Você não vai ter resultados com essa conversa, com esse blá 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 de vocês aí, com essa conversa desse jeito infantilizada, porque tá infantilizado, vocês não vão ter resultado nenhum. Um provocando o outro com um ciúminho, uma conversinha, né? E eu falei assim, isso não vai te dar resultado. Mas, se você quiser me ajuda, a qualquer momento eu estou por aqui. Porque eu também não posso forçar a pessoa a querer ajuda, né? Aliás, até ela já está investindo tempo e dinheiro nisso. Então, se ela quiser algo diferente, lógico que eu vou estar disponível para ajudar, mas eu não posso forçar. E aí ela me falou o seguinte, Val, mas eu não concordo, eu acho que tem que ser desse jeito, porque se eu utilizar a técnica e tal, tem que ter um contexto. Então, assim, tá tudo bem, né? Cada um pensa de uma forma. Eu disse, tá tudo bem, eu te entendo. Na hora que você quiser, eu tô aqui, né? Eu tô à disposição. Mas se você me pergunta se tá correto, o meu papel é dizer que não tá. Se você quer uma reconquista, dessa forma, você conversando de forma aleatória, sendo amiguinha do ex, ou trocando farpas com seu ex, trazendo à tona questões do passado, ou fazendo provocações. Se ele entra numa provocação, num ciúme, por que você vai entrar nesse assunto também de ciúme e provocar ciúme? O ideal é você mudar de assunto, você confundir o oponente. É o que está falando aqui na estratagema 4. Você não deixar claro quais são suas reais intenções. Então, quando ele vem lá te testando, fazendo uma provocação de ciúme, você simplesmente nem demonstra que aquilo ali te afetou. Você muda de assunto, você traz para uma energia diferente, para uma coisa mais alegre, joga um gatilho mental, seja lá o que for, mas você não vai fazer a mesma coisa, porque ali você está deixando claro para ele que você tem intenções com ele, que você gosta dele, que ele te afetou e que você está dando o mesmo troco. Então você não está usando o que um livro, que é inclusive grandemente utilizado por grandes pessoas de sucesso, né? Que é a arte de ter razão. Ele está dizendo que você não pode deixar o outro saber quais são as suas intenções. Se você deixa o outro saber, você está perdendo a comunicação. Você não está tendo uma comunicação assertiva, você não vai ter resultado nessa reconquista. É por isso que muitas pessoas falaram lá na caixinha, né? E para finalizar, que elas erraram por deixar as coisas dela na casa dele, discutir, se humilhar, dizer tudo o que sentia, conversar muito, se tornar disponível demais,
achar que tudo, que o jogo tava ganho, que já tinha voltado, que o ex vem, né? Ai, meu amor, nananana, e você vai lá e acha que... E não é assim, tem que ir aos poucos, tem que ir criando uma conexão, não pode dar mais do que o outro merece, tem que ir se entregando aos poucos, para que vocês possam aos poucos ir se reconectando, mas a pessoa vai lá e se entrega, demonstra, né, aquele desespero que estava esperando pelo outro, romantiza tudo, e aí acaba com tudo, né? Que é deixar essa ansiedade falar mais alto e, como meu aluno falou, né, as emoções tomarem o controle, não usar a razão e bancar o emocionado, como ele foi, acabou bancando o emocionado e aí perdeu tudo, ou seja, ele foi contra a estratagema número 4 do livro do Arthur Schopenhauer. Então, se você quer ter sucesso, se você quer ter domínio na arte da comunicação, você precisa sim ter estratégia, você precisa aprender a se comunicar de maneira diferente. Mas se você acha que tem que ser do seu modo, do seu jeito, e que você deve continuar sendo a mesma pessoa, beijinho, tchau, tchau. Esse aqui não é o seu lugar, esse não é o seu canal, porque você precisa sim modificar, precisa aprender a ser diferente, a pensar diferente, certo? Ai, tem algumas perguntas aqui. Cadê, meu Deus? Deixa eu ver se eu respondo aqui. Ó. Boa noite. Fiz o contato zero, mas ele sempre fala quando me vê, mas finge que não vê. Estou fazendo... Como é? Fiz o contato zero, mas ele sempre fala quando me vê. Ah, ele fala quando vê, mas finge que não vê. Entendi, ela finge que não vê. Ele entra em contato, ela finge que não vê. Você tá fazendo certo, né? Fez o contato zero. E ele tá sempre falando com ela, ela finge que não vê. Bom, se você deixar o jogo... Olha só, gente. Uma coisa é, em um momento, você fazer o contato zero, afastar, limpar a memória negativa, começar uma comunicação de uma forma em que você não demonstre que você gosta daquela pessoa. Agora também, você deixar o jogo muito difícil, o jogo ele não pode ser tão fácil, mas também não pode ser tão difícil. Então, se você não abre também portas, toda vez que encontra com a pessoa finge que não vê ela, né, ou pelo menos não cumprimenta, aí também fica complicado, entende? Você começa a dificultar um processo, porque como é que vai ter abertura? Já passou por todas as etapas, tá na hora da reaproximação e você tá fingindo que não vê, você vai esperar que a outra pessoa, ela, oi, eu estou aqui, vamos falar? Talvez isso nunca aconteça, porque quem quer voltar é que vai precisar fazer o esforço.